Crise climática, aquecimento global, aumento no preço dos alimentos, crise hídrica. Tudo isso tem a ver com mudanças climáticas. E é sobre esse o assunto do CJC News Reportagem de hoje. Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News e hoje num assunto extremamente importante, mudanças climáticas. A gente aqui no Brasil tem vivido ondas de calor, seca, enchentes. Parece que de tempo em tempo a coisa muda e não muda paulatinamente, muda drasticamente. E é por isso que a gente decidiu falar sobre esse assunto no nosso CJC News Reportagem. E por falar nisso, o Brasil tem passado por ondas de calor intensas nos últimos tempos. Mas não é só aqui. Nós temos sofrido com essas temperaturas altas. Vamos ver. Especialistas ainda tentam entender por que o calor global tem sido tão intenso nos últimos 2 anos. O principal motivo é, claro, a crise climática causada pelo homem, impulsionada pelo El Niño, um padrão climático natural que tende a ter uma influência de aquecimento. Começou em 2023 e terminou no início deste ano. Mas isso não explica todo o calor. Ainda há a influência das nuvens. Um estudo explica que a escassez de nuvens pode ser outro fator. Cientistas anunciaram que as próximas décadas provavelmente serão ainda mais quentes, pois os humanos continuam a queimar carvão, petróleo e gás que aquecem o planeta. O Brasil já está na sua terceira onda de calor, somente neste ano de 2025. O Rio de Janeiro atingiu o nível 4 no calor extremo, sendo um dos níveis mais críticos, e as autoridades recomendam que a população siga as orientações de saúde e segurança divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Olha, gente, aqui no Rio de Janeiro, como vimos e ouvimos na reportagem, né, já atingimos o patamar calor 4 de uma faixa de 5 fases. Isso porque aqui a temperatura já alcançou o intervalo de 40 a 44 graus Celsius em 3 dias consecutivos. A gente tem tentado lidar com isso. As autoridades políticas têm pontuado o cuidado com roupas, hidratação, protetor solar, não se expor ao sol num período de extremo calor, mas infelizmente o calor ele invade casas e até quem tem a oportunidade e condições de ter o ar-condicionado tem sentido calor. Mesmo o ar-condicionado ligado, demora-se mais tempo para que ele refrigere o ambiente. Isso tudo tem um porquê. Na verdade, esse calor intenso, essa terceira onda de calor só em 2025, nós estamos em 20 de fevereiro. Né? A gente está no final do mês de fevereiro. E aí, não se bateu nem o primeiro trimestre do ano, já temos 3 ondas de calor. E calor intenso, calor que as pessoas passam mal. Nas últimas pesquisas foram avaliados o aumento de casos de internação por conta do calor em pessoas com hipertensão e diabetes. Mas como eu falei, isso é uma consequência. Consequência de falta de cuidado do próprio ser humano. A natureza ela tem por si só suas fases e momentos. O El Niño já não é novidade para ninguém. Todos os anos ele vem e manifesta lá, aquecendo as águas do mar, do oceano, que chega aqui no Brasil e acaba gerando uma onda de calor. Mas também tem a escassez das nuvens, como a gente viu na reportagem. O que cabia a nós, seres humanos? Não poluirmos o meio ambiente. Porém, a gente gosta de fazer isso, né? Só pode. Mesmo com o Acordo de Paris, estão um pouco se lixando para isso. A consequência é o planeta inteiro pagando. E não para por aí. Mas antes da gente prosseguir, vamos para a nuvem de palavras? Dá uma olhada aqui. Olha aí. Clima.
Mas vamos ver as palavras em volta que me chamam a atenção. Ambiental, biodiversidade, agricultura ficou afetada com as queimadas e também com as altas temperaturas, alimentos, desmatamento, isso aí é impressionante. Há mais de 2 anos atrás, falava-se de uma grande cota de desmatamento. Nos últimos 2 anos, a taxa aumentou e ninguém toca nesse assunto. Crise hídrica, alguns estados do Brasil estão sofrendo com isso, mas vamos falar sobre clima. Olha, todo mundo é refém do clima, né? Se chove muito, é refém porque fica ilhado. Se faz muito calor, fica no prejuízo. Não tem para onde a gente correr. Agora é encarar. A crise hídrica é um problema que há anos vem sendo enfrentado por diversas cidades brasileiras, com destaque para grandes metrópoles, como São Paulo, que sofreu com uma crise no período de 2013 a 2015, e o Distrito Federal, que desde o final de 2016 até os dias de hoje lida com esse problema. Mas quais os fatores que levam uma cidade a ficar sem água? Veja só. Embora ainda não haja um consenso sobre uma causa principal para a falta de água para abastecimento humano, o governo federal, com o auxílio de especialistas, apontou um conjunto de fatores que influenciam na situação. Eles incluem anomalias meteorológicas que englobam eventos climáticos, com destaque para a seca, apontada como uma das principais responsáveis. Mas também incluem erros humanos, como a má gestão dos recursos hídricos, falta de infraestrutura de abastecimento capaz de acompanhar o aumento da demanda, falta de uma educação voltada para o consumo racional de água, o desperdício e a falta de controle de problemas ambientais, especialmente o desmatamento e a poluição. Para prevenir alguns destes fatores, foram definidas leis voltadas para o desperdício e poluição das águas. Entretanto, segundo o governo federal, o percentual do desperdício de água tratada no país, em razão de falhas nas tubulações, de fraudes e de ligações clandestinas, atualmente beira a marca dos 40%. Um número que especialistas consideram alto e preocupante. Outro fator que também chama a atenção quando o assunto é desperdício é o percentual de água desperdiçada no setor agropecuário. De acordo com estimativa recente na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, aproximadamente metade da água usada na agricultura brasileira é desperdiçada. Segundo o órgão, a falta de controle na quantidade de água usada em lavouras e o uso desproporcional no processamento dos produtos são as principais causas desse desperdício. Olha, para sobreviver à crise hídrica provocada por esses e outros fatores, algumas regiões do país começam a recorrer ao racionamento de água, medida que consiste em interromper o fornecimento de água de forma planejada em períodos de escassez, como aconteceu em algumas cidades no estado de São Paulo na segunda metade de 2024. No período em questão, mais de 50 cidades sofreram com uma crise hídrica histórica devido à seca e às queimadas que atingiram a região. Algumas delas tiveram que adotar o racionamento para evitar que a população ficasse totalmente sem água. Agora imagina só, o calor chega e naquele dia falta água. Você não tem água para beber, água para tomar um banho, água para se refrescar, água para cozinhar, para lavar roupa. A questão é que a cidade inteira precisa continuar funcionando. Mas eu destaquei aqui alguns pontos dessa reportagem. Eu falei que o Distrito Federal sofre com a escassez de água até hoje, desde 2016. Gente, o Distrito Federal é o centro político do Brasil. Ali estão todos os políticos, deputados federais, senadores, o Planalto com o presidente. Falta água lá também? Mas a cidade em si, o distrito, tem sofrido. Se deixam isso acontecer lá onde está toda a movimentação política, imagina nas cidades do interior. Agora, um outro fato interessante é 50% das águas utilizadas na agricultura são desperdiçadas.
Mas cadê o Ministério do Meio Ambiente que não verifica isso? Que não pontua isso para os produtores e multa-os? Porque se pesar no bolso, eles vão repensar no quanto de água é gasto para irrigação e cuidado. Porque eles pagam, mas eles estão pagando por essa água. Ok, não fazem mais que obrigação. A questão é o desperdício. Porque a água é um bem finito, pelo que eu percebo. Tanto que fazem pesquisas aí no espaço para saber se algum outro lugar consegue ter água, consegue ter oxigênio para que a humanidade possa viver lá, como se fosse a coisa assim, ó, moleza, né? Entra no foguete e vai todo mundo. Tá bom, até parece. A questão toda é o desperdício. A gente já tem pouco e está sendo perdido e sem fiscalização. Fica ruim. A tendência é a gente daqui a 50 anos sofrer não só com o calor, mas com também a falta de água, que não vai ser por racionamento, vai ser por escassez mesmo. Vamos seguir, gente. Olha, as mudanças climáticas ocasionam consequências em todas as áreas. E uma delas é essa aqui, olha. Um levantamento global revela os efeitos devastadores dos eventos climáticos extremos. Além das mortes, houve perdas econômicas que somaram impressionantes 4,2 trilhões de dólares. Quase 800 mil pessoas morreram em todo o planeta em decorrência desses eventos, como tempestades, inundações, secas, ondas de calor, incêndios florestais e furacões. Os países mais afetados, por exemplo, são Dominica, China e Honduras. Ao decorrer de 30 anos, em todo o mundo foram registrados mais de 9.400 desastres climáticos, com impacto especialmente grave nas nações mais pobres e vulneráveis. Somente no Brasil, 137 mil pessoas sofreram os impactos desses eventos, com uma perda de 10 bilhões de reais. O documento destaca eventos recentes no país, como os incêndios devastadores na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado em 2024, assim como as chuvas torrenciais e enchentes intensificadas pelas mudanças climáticas, associadas à falta de medidas preventivas, que desalojaram cerca de 1 milhão de pessoas e causaram 251 óbitos, sendo a maioria no Rio Grande do Sul. Outro fator impressionante é a neve caindo em lugares totalmente improváveis, como no deserto do Saara e na Arábia Saudita. Provoca-se uma mudança geográfica no planeta. Neve no deserto do Saara? Tá certo que no deserto tem um clima bem atípico da gente aqui. De dia, um calor intenso. À noite, um frio extremo. Mas isso é o normal. Agora, neve? Eu estou sabendo de áreas desérticas com lagos. E não é miragem, é realidade. São pontos que a gente precisa se atentar, porque o planeta parece que está mudando. Mas ele está mudando como um resultado, é uma consequência de fatores com a participação do ser humano. Existe uma ideia de que se todos os satélites naturais da Terra, perdão, satélite natural não, né? O único satélite natural da Terra é a Lua. Todos os satélites em órbita, 75% faz parte do império de Elon Musk, da SpaceX. Agora, se todos esses satélites caíssem na Terra, em poucos anos, tudo iria se acabar e a natureza ia tomar conta de todo o planeta. Porque a gente é ligado pelos satélites, por incrível que pareça. Para mim, há um tempo atrás, eu pensava que existiam até alguns, mas não tantos, mas são muitos. Imagina a natureza voltando a ser natural, não tentando sobreviver, porque a onda de calor, as tempestades, furacões, terremotos,
É a natureza tentando lidar com tudo que está acontecendo. Porque é um planeta vivo. Quando eu falo um planeta vivo, eu não estou fazendo aquela apologia que a Terra é plana, nada disso. Não estou falando que... Não, mas é porque a natureza é viva. Você planta uma semente, nasce uma árvore. Isso é a natureza viva. Você acaba com a camada de ozônio, o aquecimento global acontece. As geleiras começam a derreter. As consequências vêm. É isso que eu digo de planeta vivo. É porque ele dá uma resposta a todas as nossas ações. Bom, vamos seguir aqui mais um pouco sobre um assunto que até 2022 era bombardeado, na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. O desmatamento no Brasil era motivo para várias manchetes nos sites jornalísticos. Em 2023, né, porque veio o novo corpo político, e 2024, o desmatamento não diminuiu. Eu até esperava que houvesse uma regressão, mas não foi bem isso que aconteceu. Não tem como falar de mudanças climáticas sem mencionar justamente esse desmatamento, um problema que há anos vem causando prejuízos. Vamos acompanhar. Um dos principais problemas citados quando se fala em mudanças climáticas é o desmatamento. Nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu mais de 8 milhões e 500 mil hectares de vegetação nativa devido ao desmatamento. Uma área equivalente a 2 vezes a do estado do Rio de Janeiro. Os 2 principais biomas do país, a Amazônia e o Cerrado, juntos representam mais de 85% da área desmatada do país. Sendo que desses, o Cerrado atualmente é o mais afetado. A expansão agropecuária foi apontada como o principal motor do desmatamento, representando 97% das ações no total. Segundo o último levantamento do MAP Biomas, divulgado na metade do ano passado, em 2023, a área média desmatada por dia foi de 5 mil hectares ou 228 hectares por hora. Só na Amazônia foram perdidos aproximadamente 1.250 hectares por dia, o que equivale a cerca de 8 árvores por segundo. Ao todo, no ano foram perdidos mais de 1.800.000 hectares de vegetação. Apesar do número alto, ele também representa um recuo de 11% na área desmatada em comparação com o ano anterior, de 2022, quando foram registrados mais de 2 milhões de hectares desmatados. Aí, num total de 8 milhões de hectares nos últimos 5 anos. É assustador esse número, não? Porque a gente pensa, mas é só mato. Pois é, só que esse mato tem uma importância. O triste é que o maior causador desse desmatamento é justamente a expansão agropecuária. Por quê? Preciso de terreno para plantar mais, para criar mais animais, para expandir a empresa, a fazenda, o polo agricultor. A questão é que isso está acontecendo sem a regulação necessária. E a gente tem órgãos para isso. A gente tem órgãos responsáveis. E, além dos órgãos, existe o Ministério do Meio Ambiente, que não pode se calar diante disso. Ele precisa não só apontar, mas manifestar uma intenção de mudar e agir quanto a isso. A gente está trazendo esse assunto para você perceber o quanto cuidar do meio ambiente, o quanto essa sustentabilidade que há anos eu venho ouvindo, precisa ser levada a sério. A gente tem aí 8 árvores derrubadas por segundo. Pode parecer que é só para aquela região que fica afetada. Não, porque aquilo ali afeta em todo o ecossistema. Durante a crise hídrica de São Paulo, em 2015, foi um tempo depois avaliado que as queimadas e desmatamentos da floresta amazônica causaram essa crise hídrica, porque o clima da Amazônia acabou mudando aquela região por conta do desmatamento, impedindo com que as nuvens viessem para São Paulo, diminuindo a chuva, provocando a crise hídrica e a queda nos estoques, né, de água que existiam. E aí a gente percebe como a gente precisa fazer alguma coisa. E não é só não poluir, mas é fiscalizar e punir aquele que polui.
Vamos continuar o nosso assunto sobre crises climáticas. As discussões acerca das mudanças climáticas permeiam os grandes veículos de comunicação e as plataformas de mídia social, como Instagram, Facebook. Entretanto, as informações incorretas e a desinformação são as principais ameaças à ação climática. Alguns estudiosos adotam a ideia de que há uma desordem da informação composta por dados equivocados. Nesse contexto, a má informação é caracterizada pela divulgação de dados imprecisos, falsos ou ambíguos, suscetíveis a interpretações variadas, indicando um erro ou algo inadequado. Elas costumam prosperar em momentos de crise, retardando a luta contra a crise climática e causando o risco da inação, ou seja, a não priorização do problema climático na agenda social e política. De acordo com o Fórum Mundial, desinformação e mudanças climáticas são as maiores ameaças globais, exigindo uma abordagem multifacetada e científica. O aumento significativo de publicações científicas falsas, que cresceram 49.500% desde 2010, destaca a necessidade de melhores métodos de detecção e combate. Não é à toa que existe um compromisso, existe uma lei sobre fake news. É importante existir essa lei. Agora, tem toda uma crise aí de poder judiciário e poder empresarial, né? Uma vez que a Meta, a empresa que cuida do Instagram, Facebook e WhatsApp, já propôs a tirar o órgão, o departamento, né, na verdade, que fiscaliza o tempo inteiro essas fake news. Aqui no Brasil, ele precisa continuar fazendo isso por hora, enquanto a lei está de pé. Mas sabe que em algum momento isso vai acabar. Eu só não entendo por que derruba-se o perfil da pessoa e não alcança a pessoa para que ela possa pagar por espalhar a fake news. Porque se é só o perfil que é bloqueado e nunca é encontrada a pessoa, e ela não responde a nada, parece que ela não vai se incomodar. Vou criar um outro perfil de um outro computador e continuo fazendo, continuo espalhando as más notícias, as notícias falsas. A questão não é só isso. A questão é continuar enganando as pessoas. E a gente precisa muito ter um certo critério para acompanhar as notícias e o que chega no nosso celular. Porque nem tudo é verdadeiro, ou melhor, poucas coisas são verdadeiras. Vamos pensar nisso. Vamos falar agora sobre os impactos nos preços dos alimentos, na agricultura, que as mudanças climáticas causam, e pior, já estão causando e estão afetando a sociedade brasileira. Os brasileiros têm sentido no bolso esse impacto das mudanças climáticas nos preços dos alimentos. Eventos extremos, como ondas de calor, secas prolongadas e chuvas intensas, vêm comprometendo a produção agrícola e pressionando os custos no mercado. Dados do IBGE mostram que a maioria dos itens da cesta básica apresentou aumento ao longo do último ano, que é uma tendência que, infelizmente, segue em 2025. Rodou. A produção de café, por exemplo, sofreu com a estiagem severa em estados como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Além disso, o Vietnã, um dos maiores produtores globais, enfrentou uma seca histórica seguida de chuvas intensas, reduzindo a oferta do grão. O resultado foi uma inflação acumulada de quase 33% no preço do café moído em 2024, com valores que atingiram recordes nos mercados internacionais. Outro produto
produto que disparou foi o azeite de oliva, reflexo da crise na produção de azeitonas em países como Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Essas regiões sofreram com temperaturas acima de 40 graus, prejudicando a produtividade das oliveiras e elevando os preços da commodity no mundo todo. Pesquisadores apontam que o calor excessivo é um dos fatores mais críticos para a agricultura global. Um estudo publicado na revista Nature prevê que a inflação causada pelo aumento das temperaturas pode fazer com que o preço dos alimentos suba até 3% ao ano até 2035. A raiz do problema está no aquecimento global, impulsionado pela emissão de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e da agropecuária. Enquanto políticas mais eficazes para reduzir as emissões e adaptar a agricultura às novas condições climáticas não forem implementadas, os consumidores continuarão enfrentando desafios não apenas no clima, mas também no custo de vida. Tá aí, gente. Infelizmente, temos sentido isso no bolso quando vamos ao mercado. Você conseguiu fazer as últimas compras usando o mesmo valor, a mesma quantia em dinheiro, ou cartão de crédito, enfim, mas o mesmo valor do caixa que o mês anterior, comprando as mesmas coisas? Pois é. Café, azeite, ovos, carne, tudo isso está num preço maior do que se esperava. Uma pergunta aqui rápida, né, e do que a gente tem visto nos mercados, uma garrafa de azeite está custando em média R$50. A carne, a famosa picanha, está batendo quase que R$90 o quilo. E os ovos, que antes eram bem baratos, agora também estão caros, cerca de R$20, R$30, talvez R$30 uma cartela de 30 ovos. E o famoso cafezinho, o segundo líquido mais consumido no Brasil. Só perde para a água. 500 gramas de café, R$30 ou mais. Por incrível que pareça. A crise climática não atinge apenas se faz sol ou chuva, mas o que esse sol e chuva causam ao nosso país. Já vimos que mexe no bolso, na economia, na saúde, mexe na educação, porque escolas são fechadas por conta do calor, e isso aconteceu esses últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Mas também mexe nos itens da cesta básica. E todo mundo precisa se alimentar. Não dá para não comprar alguma coisa. A gente aperta, ajusta e tenta comprar. Não dá para sempre a sociedade ter que fazer o impossível para lidar com tudo isso. É algo que o nosso país precisa agir. Quando eu digo país, são as autoridades. É contenção de impostos, é alívio de alguma coisa, é mexer. A questão toda é que se gasta mais do que se pode. Gasta-se mais do que arrecada de imposto. Então, não tem como reduzir imposto dos alimentos para baratear para a sociedade, porque vai faltar dinheiro para pagar todas as contas. Já está faltando. Imagina se tirar um pouco mais. E a gente é que tenta sobreviver, não? Vamos seguir, gente. Olha, mudanças climáticas atingem o país inteiro. Até aquele que não está debaixo desse sol quente como está esses últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Olha, as pesquisas recentes mostram que todas as cidades do Brasil precisam cortar suas emissões de gás carbônico até meados do século, para limitar a alta temperatura global e evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Mas, ainda assim, apenas Belo Horizonte, Feira de Santana, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza possuem leis que estabelecem políticas climáticas municipais. O número é pouco e pouco expressivo, mas é preciso destacar que no Brasil foram os municípios as primeiras instâncias governamentais a responderem ao desafio das mudanças climáticas. O primeiro a aprovar uma lei com metas de redução de gases de efeito estufa foi São Paulo, em 2009. Especialistas afirmam que a maioria das cidades brasileiras estão mais preocupadas em resolver os problemas urbanos do que responder às mudanças climáticas.
De acordo com os dados do IBGE, apenas 6% dos municípios contam com um plano de redução de risco e só pouco mais de 30% deles realizam algum tipo de programa ou ação de gerenciamento de risco e recuperação ambiental de caráter preventivo, como sistemas de drenagem urbana e redes de águas pluviais. Como pode? Se é necessário alcançar esse objetivo até a metade do século, isso em 2050, só essas cidades têm leis para isso? Se com as leis já é difícil as empresas seguirem, imagina sem lei. Imagina as grandes empresas que... E assim, vamos pensar um pouco. Para você, para mim, decidirmos, temos uma empresa. Ah, não, olha, vamos fazer uma empresa aqui. Já é um custo. Mas para as grandes empresas, aqui em São Paulo, agora ou aqui no Rio de Janeiro, tem essa lei que não pode liberar tanto óxido de carbono, monóxido de carbono, perdão. Está ali, mas a gente precisa de mais, precisa soltar mais no ar. Aqui a gente vai ser multado. Gente, para uma grande empresa, de uma empresa internacional ou multinacional, é moleza tirar daquela cidade e ir para outra que não tem essa lei e continuar poluindo o meio ambiente. Mas é necessário uma fiscalização para verificar essas estratégias, esse jeitinho brasileiro que chegou até nas empresas. Vamos para a próxima notícia aqui, gente. Olha só, o combate às mudanças climáticas exige cooperação global. E os países têm firmado acordos internacionais para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e diminuir os impactos ambientais. O Brasil, considerado um ator-chave nessa discussão, é integrante dos principais compromissos ambientais, como o Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris. Vamos ver. O Acordo de Paris, em vigor desde 2015, estabelece metas para limitar o aumento da temperatura global. O Brasil assumiu o compromisso de reduzir suas emissões em 53% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Essas metas são revisadas periodicamente nas conferências das partes da COP, os encontros anuais que reúnem representantes de diversos países para debater avanços e desafios climáticos. A primeira grande iniciativa global foi o Protocolo de Quioto, assinado em 1997, que impôs metas obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos. Com o passar dos anos e diante da urgência da crise climática, novos acordos foram sendo estabelecidos, como o próprio Acordo de Paris, que ampliou a participação de nações emergentes na busca por soluções sustentáveis. Em 2025, o Brasil sediará pela primeira vez a Conferência das Partes, em Belém do Pará. A realização do evento na Amazônia reforça a importância da preservação das florestas e do desenvolvimento sustentável na agenda climática mundial. Esses tratados são resultado de intensas negociações e refletem o esforço conjunto da comunidade internacional para conter o aquecimento global, um dos maiores desafios da atualidade. A COP30 será um evento de grande relevância por diversos motivos. O primeiro deles é a localização estratégica, já que Belém, no Pará, fica no coração da Amazônia, um dos ecossistemas mais importantes para o equilíbrio climático global. O segundo motivo é o contexto global, já que as mudanças climáticas já causam impactos visíveis, como secas, inundações e o aumento do nível do mar. A COP30 ocorrerá em um momento crítico, pois os países precisam acelerar as ações para evitar os piores efeitos do aquecimento global. A agenda da reunião será focada em 5 grandes temas: a revisão do Acordo de Paris, o financiamento climático, soluções baseadas na natureza, justiça climática e adaptação. Nós vamos acompanhar e noticiar tudo aqui no News quando a conferência acontecer. Eu só queria deixar uma pergunta no ar. A COP30 vai ser aqueles eventos bonitos que todo mundo vem para cá, come, bebe, gasta o dinheiro do Brasil, aparece no mundo inteiro, fica super bonito e no final nada muda, nada resolve? Ou vai ter alguma coisa para acontecer efetivamente?
Eu vou ficar de olho nisso. Vamos para uma curiosidade agora, gente. Conforme vimos ao decorrer do programa, é extremamente importante acabar com a desinformação e por isso trouxemos alguns mitos que apresentam e que aparentam ser verdade, para esclarecermos dúvidas em relação às mudanças climáticas. E muitos dizem que as mudanças sempre acontecem e por conta disso não precisamos nos preocupar. Bom, na verdade, isso não passa de um mito. A Terra está aquecendo em sua taxa mais rápida em pelo menos 2.000 anos e está a cerca de 1,2 graus, ou melhor, 1,2 grau mais quente do que era nos tempos pré-industriais, isso antes do século XVIII. Outro mito é que as mudanças climáticas são um processo natural e que não tem nada a ver com pessoas. Embora a mudança climática seja realmente um processo natural, a atividade humana está fazendo com que ela seja excessiva. A maioria do aquecimento vem da queima de carvão, petróleo e gás. A combustão desses combustíveis fósseis está inundando a atmosfera com gases de efeito estufa, que agem como um cobertor ao redor do planeta, retendo o calor. Muitos também dizem que o aumento das ondas de frio mostram que as mudanças climáticas não são reais, mas isso não passa também de um mito. Essa afirmação tem confundido muitas pessoas, porém o tempo faz referência às condições atmosféricas do dia a dia em um local e o clima são as condições climáticas de longo prazo em uma região. Assim, ainda pode haver uma onda de frio enquanto a tendência geral do planeta é de aquecimento. Vamos tomar muito cuidado. Agora, para participar com a gente e trazer as últimas da internet, eu tenho a alegria de receber aqui Joenison Batista. Tudo bem, Joey? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Anderson? Boa noite a você que nos assiste aqui no CJC News. Infelizmente, todos nós temos sido impactados com as mudanças climáticas e dessa vez toda a nossa equipe foi às ruas para saber se alguém foi impactado de uma forma direta, como alguma enchente ou alguma outra mudança climática. Vamos ver. Você já sofreu com enchentes ou outros problemas causados pelo clima? Sim, já. Como é que foi? Realmente é muito horrível, né? Muito cheio. Já vi gente morrendo, né? E, tipo assim, eu estava dentro do carro, isso foi lá em Irajá, né? Tinha uma Brasília totalmente alagada e a gente fica impotente, sem saber o que vai fazer, né? Não. Nunca sofreu? Não. Graças a Deus, não. Não, Nunca? não, Nunca sofreu? não. Graças a Deus, nunca, assim, tive lugar que tava com enchente. Não, nunca sofri não, graças a Deus. E pretendo, espero que eu nunca sofra mesmo. E a senhora teve alguém perto da senhora, algum vizinho, algum familiar? que Já teve. Conhecidos já perderam um monte de coisa. mora nesse lugar? Tem. Foi, mas não foi que nem tá tendo agora, né? Foi diferente. Não, conhecidos. Porque na época de 96, na enchente aí, aqui, aquele temporal da freguesia, Anil e das Pedras, aí ele morava nessa região, aí alagou tudo. Infelizmente, Anderson, esse é o relato de muitas pessoas e o que nós temos feito para, de alguma forma, ajudar nessas mudanças? Eu também perguntei para as pessoas se elas têm feito a parte delas. O que você faz no seu dia a dia para ajudar no meio ambiente? Não, eu não jogo lixo nas ruas e é basicamente isso, eu faço o básico do básico. Você leva algum lixo para reciclagem ou você nem faz isso, essa questão de reciclagem? Eu, normalmente, quando eu compro alguma coisa na rua para jogar no lixo, eu boto no bolso em casa, eu jogo no lixo. Não jogo lixo de espécie alguma no chão, na calçada, em lugar nenhum. Procuro sempre uma lata de lixo, que às vezes não tem nas ruas, porque arrebentam todas elas, né? Eu procuro não jogar lixo na rua, arrumar o lixo, é basicamente isso. Leva em algum lugar para reciclagem, alguma coisa? Ah, sim. Eu recolho as garrafas PET, fico guardado e entrego. Aí, quando não levo para entregar para a própria recicladora, o pessoal que cata, eu guardo, faço um saquinho e eles levam para mim. Procuro não jogar lixo no chão, nas ruas, né? Procuro sempre separar o lixo em casa do plástico e a comida, né? Resto de comida e tal. E é basicamente isso. Separo todo o meu lixo. Deixo todo dia pela manhã que a minha mãe passa na minha casa, já leva para a lixeira, né? A gente tem que ver a rua mais tarde como vai. Então tem que jogar lixo na lixeira, não na rua, né? A senhora acha que a população devia se conscientizar melhor sobre isso? Com certeza. Rua mais tarde dos nossos filhos, né?
É muito importante a gente fazer a nossa parte, porque antigamente eles tinham como mito que as mudanças climáticas elas eram algo que a gente podia de alguma forma interferir, mas a gente está vendo que não. Também pensavam assim, a história pode... as geleiras nunca vão derreter, porque lá é muito frio. Porém, 1,2 grau a mais... Sim. Dá resultado, muda muita coisa. A gente pode achar que não, mas é só 1 grau a mais, ou 1,2 grau. Para a Terra faz toda a diferença. Né? Muita diferença. Né? A gente sabe da inclinação da Terra, que a cada tempos ela tem uma inclinaçãozinha. Você percebe que nos movimentos de rotação, a Terra ela tem as suas inclinações, né, e de rotação, de rotação, não, de translação, né, que ela tem as suas inclinações que definem aí as estações do ano, e é uma mudança pequena, né, mas pequeno para a gente, que a gente fala assim, é um númerozinho, mas de forma mundial, de forma planetária, isso dá uma consequência gigante, né, Joey? Verdade. E se a gente for puxar alguns estudos de anos atrás para saber como a Terra ela reagia diante dessas mudanças, a gente vê que hoje a gente está sofrendo muito mais impacto do que alguns anos atrás, né? Exatamente. E literalmente na pele também, né? Pois é, tá quente demais, daqui a pouco vem um frio. O inverno vai chegar, vamos ver. Foi a época que o inverno era gelado, né? Que o verão era quente, agora tá tudo... Agora o verão é um forno. E vamos ver como é que vai ser o inverno agora em 2025. Obrigado, Joey, pela participação. Obrigado, Anderson. Obrigado a você de casa.